Vamos lá, pessoal. Hoje eu trouxe uma questão de função quadrática. Para poder fazer essa questão de função quadrática, você precisa entender algumas coisas, né? O que é uma função, o que é uma função afim, como uma função do segundo grau, que é no caso que a gente está fazendo, que é uma função quadrática, ela funciona. Por exemplo, essa função ela é função quadrática. Como é que eu sei que ela é quadrática? Porque o x aqui está elevado a 2, entre outras coisas. Então, bora fazer essa questão. Olha, fala assim: João chutou uma bola e sua trajetória parabólica em metros é descrito por uma parte do gráfico da função. Aí aqui a gente tem a função, ó. A função é essa, e essa aqui, ó, é o gráfico dela. A letra A. A distância a bola estava de João quando ela caiu no chão. A letra A. E a letra B é qual a altura máxima atingida pela bola? Essa é uma questão clássica de função do segundo grau, né? Função quadrática. Vamos lá fazer uma por uma. Primeiro vou fazer a questão 1. A questão letra A. Então vamos lá, letra A. Ó, a letra A, ó. Como a gente tem um gráfico aqui, eu recomendo que a gente olhe pelo gráfico que é mais fácil. Ele fala assim, ó, a distância da bola, a bola estava de João quando ela caiu no chão, ó. Então vamos lá, quando eu tenho uma função do segundo grau, eu vou ter um plano cartesiano. Você tem que saber, esse eixo aqui que é o x, ele vai representar o que na questão? Esse eixo y ele vai representar o que na questão? Olhando aqui, a gente vê que esse eixo x vai representar a distância da bola, a distância que a bola foi, e esse eixo y ele vai ser a altura que a bola teve, ó. Então, eu chute, por exemplo, ele chutou a bola, ó, onde que a bola está. Aqui representa a altura da bola e aqui vai representar, ó, a distância que ela percorreu em metros, no caso que ele fala na questão. Então, ó, a letra A visualmente já consegue fazer, tem até forma, mas não é necessário nesse caso. Basta ver, qual é a distância da bola? Quando a bola caiu, ó, a bola fez esta trajetória e caiu aqui, ó, em 16 metros. Então, a letra A vai ser 16 metros. 16 metros. Facilmente aqui. Se você tiver o gráfico, é muito mais fácil. Mas tem questões que a gente vai ter que utilizar de formas para poder fazer. Então, ó, vamos lá para a letra B. A letra B fala assim: qual a altura máxima atingida pela bola? Ó, nessa questão a gente pode visualizar o gráfico e saber mais ou menos qual a altura máxima. Então, ó, vou visualizar o gráfico. Vamos lá. Qual a altura máxima? Olhando aqui, a altura máxima está mais ou menos aqui, né? Entre 2 e 4, tendendo um pouco mais para o 3. Então, claro que eu não vou chutar aqui, colocar, eu acho que é 3,15. A gente tem duas maneiras de fazer. Primeira maneira que a gente pode fazer é pegar a função, já que a gente tem o gráfico, né? A função é o quê? A função é menos 1 sobre 20 x ao quadrado mais 4 sobre 5 x. Ó, vamos lá, só para você entender. Na função, esse f de x, a gente pode escrever ele também como y. Ele é o nosso y aqui, ó. E o x já está aqui, ó. Repara, quando é que ele vai atingir a altura máxima na função? É quando ele estiver em 8 metros, que representa o nosso x. Então, quando eu estiver em 8 metros, eu vou ter minha altura máxima. Então, uma das maneiras de fazer é utilizando exatamente isso, que no caso eu acho mais fácil nesse caso. Então, a gente vai ter, ó, nosso f, não vai ser f de x, vai ser f de 8, porque a gente está substituindo aqui, ó, o x igual a 8. Então, vai ficar f de 8 é igual a quê? Menos 1 sobre 20 vezes, aí eu substituí o x por 8. 8 ao quadrado. Mais 4 sobre 5. Vezes de novo, ó, o x, ó, x. Aqui, ó. X vai ficar 8. Fazendo aqui, a gente vai ter, ó, 64. Menos 64 sobre 20. Menos 64 sobre 20. Mais, aqui vai fazer 4 vezes 8. E 4 vezes 8 vai ficar 16, 32. 32 sobre 5. Aqui é o nosso querido e amado MMC. Só que a gente vai fazer de uma maneira diferente, que nesse caso é possível. Que a gente vai fazer o quê? Vai colocar todos na mesma base. Então, por exemplo, o que, é que eu vou fazer aqui? Reparando no seguinte, ó, é segunda fração. Eu posso fazer MMC, mas eu vou fazer de outro jeito. Mas assim, ó. Repara que, por exemplo, eu vou pegar uma fração equivalente a essa aqui, ó, onde que o denominador seja 20. Então, o que, é que eu vou fazer aqui, ó? Fazer assim, repara, se eu pegar o 5 e multiplicar ele por 4, vai ter exatamente 20. Aí eu vou fazer isso nos dois. Então, vou multiplicar o denominador aqui por 5, por 4 e aqui também por 4.
Aí como é que vai ficar a nossa função? Nossa função vai ficar assim. Vai ficar menos 64 sobre 20. Mais quem? Aí a gente fez 5 vezes 4, que vai dar 20. E vai fazer também agora, ó, 32 vezes 4. Vai dar 128. 128. 128. Ó, a gente tem denominadores iguais, repete o denominador. E subtrai ou soma, né, dependendo do numerador. Mas aqui é menos 64 mais 128. Menos 64 mais 128 é a mesma coisa de menos 128 menos 64, que vai dar 64. Não, 64. Aí vamos dividir agora. 64 dividido por 20. 64 dividido por 20. Vai dar 3,2. Então a altura máxima que ele atingiu é 3,2 metros. É uma maneira de fazer e a maneira principal nesse caso, porque eu tenho a função. Então, com a função fica mais fácil. Mas caso, por exemplo, eu não tivesse a função, eu teria que usar uma fórmula. A fórmula é a seguinte: é menos, no caso, a gente chama de y do vértice. O que é o y do vértice? O y do vértice é o ponto máximo que ele atinge ou o ponto mínimo, dependendo da parábola. Nesse caso aqui é o ponto máximo. A gente chama isso aqui de y do vértice. Isso aqui é o nosso y do vértice. Aí, como eu tenho a função, como eu falei, fica muito mais fácil. É só substituir na função a altura máxima e a gente vai... Ou a altura não, a distância, né? Que atinge a altura máxima. E a gente vai ter o resultado. Mas se eu quisesse, por exemplo, não tivesse, aí eu teria que usar essa fórmula aqui, ó. Y no vértice é igual a menos delta sobre 4A. Essa aqui é a fórmula para a gente descobrir o vértice de uma parábola. Aí o do x do vértice é menos b sobre 2a. Que seria, no caso aqui, 8. Que a gente fez. Ó. E mais eu não vou deixar isso para uma próxima. Acho que daqui já é o suficiente. Se você tiver a função, a gente analisa a função e joga no caso a gente tiver o gráfico da função, a gente joga na função e a gente consegue descobrir praticamente tudo da função. Beleza?